estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável,
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Nós oramos, mas tivemos problemas técnicos, mas para a honra e glória do Senhor, nós vamos perseverar, porque com problema técnico ou não, vai acontecer em nome de Jesus. A paz do Senhor, Cláudio. Paz do Senhor, meu querido irmão Ricardo, tudo bem? Graças a Deus, nós estamos com a equipe bem, na luta, mas né, na luta, né? Glória a Deus, mas deu tudo certo. Glória a Deus. Estamos aqui aí, com a minha iniciamos. esposa, linda, né? Fica mais linda, mas tá linda mesmo assim. A Letícia Santos, a Nicole, Letícia Medeiros, a Gabriela, a Camila, o Misael, a Leandra e a presença do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Vamos começar orando, né? Tava meio difícil, vamos orar mais um pouquinho, que eu acho que nós estamos orando pouco. Senhor nosso Deus, Jesus, queremos Pai querido, agradecer, glorificado Senhor. seja o teu nome, Nós já Senhor. estamos no mês Gratidão, 8 Pai deste amado, ano, por esse Senhor. momento que Faltam o Senhor nos 4 permite. meses quase, Senhor, para Sim, que Pai mais um querido. ciclo se Senhor feche, ó Deus, Pai. o Mas ano nós está se estamos findando, aqui Pai, perseverando, ó nós Pai, para estamos levar a mais Tua tempo aqui, palavra, o Senhor Teu Deus. amor e o Teu Falando carinho, de Senhor. Ti, Senhor. Nos Leva, ajuda, Pai, Senhor, a Tua nesta palavra a cada perseverança. lar, a cada Abençoa lugar, essa Senhor. equipe que o Senhor Pai escolheu para amado, estar esses aqui, ajudando, ó instrumentos, ó Pai, querido, que nós renunciou colocamos de nas estar Tuas no mãos, mundo, Senhor fazendo as Deus. coisas Vida seculares, desses para jovens, estar Te servindo, ó adolescentes, Pai. amado, que Se aqui estou estão, em Pai. Cristo, Esses Senhor, também e estão aqui aí nós assistindo a estamos live, unidos participando em conosco, nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja. O tema é benção hoje, hein? Dia dos Pais. Apesar que nós perde cabelo, nós passa dificuldade, né? Mas o Senhor, com a sua misericórdia, nos dá a graça para cuidarmos dos nossos filhos. Filhos são heranças do Senhor. E quando a gente não sabe o que fazer, é dobrar o joelho e buscar na palavra de Deus como nós devemos agir. Como é que você está na sua casa? Como é que está o teu filho? Como é que você se coloca na presença do teu filho como pai? Tem limites, não tem limite? Porque quem ama, coloca limites. Sim. Quem ama, tem regras. Tem regras também. Tem uma série de coisas. Porque quem ama vai ensinando aos poucos. Olha, vamos lá. Uma ave, quando está no ninho, um bom tempo, a mãe fica lá e alimenta. E quando o filhote não quer ir embora, ela vai e faz o quê, Cláudio? Joga pra fora. Joga para fora. Então, Joga pra fora. o Tem que pai, aprender a voar. o pai tem que ensinar, e são Sim. etapas na vida. Eu vejo um monte de adolescente falando, quando eu fizer 18 anos, Eu vou só vai cuidar da minha vida. aumentar o compromisso e a responsabilidade. Porque eu vou falar algo para você. O pai e a mãe, você pode ter 100 anos. Pai continua sendo pai e mãe continua sendo mãe. Sempre. E sempre, independente quando você nasceu, até fazer 18 anos ou depois, os pais sempre vão querer o melhor para você. E queira ou não queira, mesmo que não queira um pai, uma mãe perto, o nome tá lá, né? Tá. Foi registrado. Todo o que você vai fazer, É, ele pede pode lá, querer. qual o nome do seu pai e da sua mãe. É interessante, né? Tá lá. Com 18 anos não pode tirar o nome do pai, não, Não. continua sendo pai, né? Não. E mesmo que tire, Hoje em dia pode mudar o nome, né? pode mudar o nome, mas quem tirar do quem é o pai, pai, quem é a não. mãe, não. Tá lá, né? Tá Né? lá, fica fixo. E até Estamos porque nós temos DNA, né? E aí não tem como alterar o DNA. Não tem. Mas glória a Deus, Tudo não que é... o Senhor faz é perfeito. Né? É perfeito. E glória a Deus não é que nós viemos falar de uma data festiva, né? Mas viemos falar como um filho pode ser criado nos dias de hoje, embasado na palavra de Deus. Qual é o papel do pai, sacerdote da Sacerdote casa, do lar. como lidar com os filhos hoje, porque a rebeldia é muito grande. Nós vivemos numa mídia que diz tudo pode, só que quando a mídia fala tudo pode, não fala das consequências de poder tudo, fazer de uma forma desenfreada, fazer de uma forma que não haja uma referência, que não haja um respeito. Quais são essas consequências? A mídia não fala. Se falasse, acho que não faziam, né? Não fariam, Não iriam pensariam fazer as antes coisas de, erradas, de né? toda Porque- atitude. Porque toda ação gera uma reação, né? Se nós plantarmos bênção, receberemos bênção. Se nós vivemos em forma de Lei da maldição, semeadura. né? Se vivemos em forma de maldição, não teremos bênção na nossa vida. Qual é a forma de ter uma bênção na vida? Recebendo a palavra de Deus e praticando. Porque a praticando. Bíblia ensina
O papel do filho, o papel do pai, marido, esposa, como cuidar de uma família, como lidar num tempo de rebeldia. Eu creio que o Cláudio vai falar hoje de um filho rebelde, Sim, vai falar aquela naquela palavra, parte, né? isso, A que nós parábola do filho do, perdido, do né? filho pródigo, né? Filho pródigo. O filho sai numa rebeldia, como os jovens falam hoje. Quando eu fizer 18 anos, eu quero o que é meu e eu vou embora. E aqui prova direitinho que não é desta forma. O filho, como o Cláudio vai estar ministrando, só dando uma pincelada, o filho acha que tem direito de ir embora, levar o que é dele, o pai nem morre, ele já acha que tem direito das coisas dele, pega, vai embora, e você vai ouvir depois na ministração do Cláudio o que acontece com um filho quando se coloca em rebeldia. É verdade. E para que eles se preparem, vamos colocar um louvor nesse momento. Nesse tempo do louvor você corre, pega seu copo d'água, pega a sua Bíblia para ver se o Cláudio está ali, ó, alicerçado na palavra, se o Ricardo está alicerçado na palavra, É verdade. porque nós só sabemos se é palavra de Deus se nós estivermos com as escrituras na mão, conferindo aonde está falando. Amém? Temos um louvor nesta noite para glorificar, exaltar o nome do Senhor. Povo da mídia, vamos lá. Pensei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluia, ninguém impedirá, ninguém impedirá. Pensei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Glória a Deus, como Yes. diz o louvor, os planos de Deus não podem se frustrar. Consagre o seu filho ao Senhor, consagre a tua família ao Senhor, consagre a tua vida e busque do Senhor, porque o Senhor tem os melhores planos do que nós podemos viver nesta terra, em nome de Jesus. Aquela frase que fala, né? Pais, mães e pais de joelho, filhos de pé. né? É verdade. Tá conosco ali, Ricardo, o Lucas Portela, É lá de Salé, Salesópolis, o Portela, nosso querido amigo. Irmã a Letícia Dalva. Santos também, a Dalva, minha esposa o que foi... Misael, tá ali, quem mais ali? A Daniela Dani. Santos, a Camila. A Nicole tá aqui, irmã, pode ficar Tá, tranquila. tranquilinho, tá aqui conosco. A irmã A irmã Dirce, Dirce, glória a Deus. minha Leandra, esposa, Camila, Misael, esses aí Sara. estão todos conosco o tempo todo. Estão até na, Vamos na divulgar, internet pessoal, e vamos pessoalmente. Vamos divulgar aí a palavra do Senhor. Vamos Cláudio, estar quantos ministrando. anos que você já é pai? Se eu falar pra você, você vai achar uma coisa... Eu tava pensando numa coisa aqui agora, interessante. Eu sou pai há 15 anos. Minha filha tá com 15 anos, desde 2007. Mas
eu também sou pai há 24 anos. Ajudou com os irmãos? Não, Não? eu ajudei com a minha esposa. Quando eu conheci a Ah, Leandra, sim, é ela já verdade. tinha a Gisele, né? Ah, é A verdade. Gisele tinha 15, 16 anos, mais ou menos, nessa época. Tava na fase que a minha filha tá hoje, praticamente. Olha, 15 para 16 anos, né? Foi, foi uma experiência. Foi uma experiência diferente para mim. Eu era novo, meu primeiro casamento, né? sim. A Leandra já vinha com uma bagagem, né, do primeiro casamento. Ela já tinha uma certa experiência. E eu tava entrando ali numa primeira relação ainda, né? Sim. Então foi bem diferente. Foi uma coisa bem interessante para mim, né? E naquela época a gente não era cristão ainda, né? Não estava caminhando ainda nos caminhos do Senhor. Mas eu tinha uma bagagem do meu pai, né? A experiência que meu pai deixou para mim, né? O que ele me ensinou foi o que me ajudou ali a administrar essa nova fase da minha vida. Que não é fácil, né? Pegar Não. um modelo do seu pai com uma estrutura de cuidar, porque algumas coisas a gente consegue aplicar, mas não é tudo. Né? Porque Não. cada ser é um ser humano e cada Sim, situação sim, é uma sim. situação. Mas os princípios, eu entendi o que você quis dizer. Os princípios do seu pai ajudou nessa, Sim, nessa caminhada. Porque quando nós temos princípios, a gente consegue enfrentar as coisas. Porque a Bíblia nos dá princípio, como agir, que devemos amar, que devemos perdoar, como nós devemos agir. Dá os princípios, mas não é que a gente às vezes vai conseguir aplicar 100% o que nós vimos. A gente aprende, né? A gente tira aquilo ali, mas na hora de colocar em prática é diferente. Mas é interessante porque meu pai me ensinou muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo, né? Ele foi um pai presente, ele teve o tempo de vida dele ali do nosso lado. Nós crescemos ali em 6 irmãos, né? Uma família bem grande até, né? Na época ali. E graças a Deus, meus irmãos todos bem encaminhados, né? Meu pai foi ali, né? Ele ensinava a gente ali, mesmo não sendo cristãos ali naquela época, mas a base de família, A base né? familiar, A base familiar naquele foi- tempo ainda era forte, né? não, sim, Nos dias lá de os hoje tem tempos- se corrompido aí pela correria, pelo entretenimento virtual, né? Que são celulares, porque às vezes você vai num shopping, você vê o esposo, a esposa e o filho, os três com celular, parece 3 pessoas distantes. A gente sentava na mesa, o pai tirava a comida primeiro, o pai ele orava, abençoava para depois pegar. Hoje em dia já não tem isso, cada um pega o seu prato, um Não. senta na sala com o celular, outro na televisão, outro não sei o quê. Eu ainda guardo, por isso que eu falo que é princípio. Eu ainda me os filhos esforço. pequenos não se intrometiam em conversa de adulto, não. Não, eu A me gente sentava em roda, eu lembro, hoje nós estávamos em casa ali conversando, lembra que nós estávamos Sim, ali batendo sim. um papo sobre esse assunto, e eu me lembrei da minha infância. Eu creio que eu estava ali na faixa de uns 10, 12 anos nessa época. Meus tios vinham em casa, meu pai, meus tios, a gente no quintal ali embaixo de uma árvore, sentava ali, meus pais ali, e os adultos conversando, assuntos deles, e nós ficava tudo em roda ali. Mas não se intrometia na conversa. Ninguém abria a boca, Não, né? a gente ficava ouvindo, a gente ficava aprendendo. Não falava assim, ai pai, deixa eu falar. Ai mãe, você não deixa eu falar. Não tinha essa tinha, conversa, não. né? A gente- Tinha a que gente ficar obedecia, quietinho. né? E se viesse a falar isso, só vinha aquela olhada do laser, né? Que é aquele olho de rabo de olho. Tipo assim, em casa a gente conversa. Em casa... Mas é interessante, né? A gente começa a relembrar, né, as coisas que os nossos pais nos ensinaram, né? O que a gente aprendeu lá atrás e poder hoje estar falando isso, né? É interessante. Como eu falei, o que eu aprendi com meu pai, eu consegui administrar com a Gisele na época, né, que quando ela veio, a gente foi morar juntos, que foi viver como uma família, foi mais difícil, né, porque ela tinha o pai dela, né,
E de repente o pai dela não estava mais ali, mas eu tive que fazer o papel ali de pai ali um tempo, né? E isso foi muito bom. Eu consegui administrar isso com os aprendizados que eu tive com meu pai. E depois com a Letícia já foi diferente um pouco, porque daí foi palavra, né? Eu também aprendi na palavra também a lidar com a situação. E olha que interessante, isso você vai lembrar e acho que você vai concordar comigo. Naquela época nós achávamos que eram princípios duros e hoje a gente vê que foram princípios que nós trazemos até os dias de hoje Sim. e trabalhamos nas nossas vidas. Meu pai sempre ensinou que tem que ser trabalhador, o que é seu, o que é do outro é do outro. Meu pai sempre cuidou da casa, meu pai foi uma benção, não Quando tem que era reclamar. era assim, quando era não, É não era e não e ponto. acabou, Não né? tem esse negócio, tinha pai, ai meio mãe, termo. ai não sei o quê. Não. Porque muitas vezes, muita bondade se torna uma maldade. Eu fui numa verdade. reunião há muitos anos É verdade. atrás, e aí a coordenadora da escola falou: pais, vocês têm que pôr limite nos seus filhos, porque quando eles chegam aqui na escola e nós vamos repreender ou falar Não que tem aqui limite. tem limite, ele não quer obedecer Não o quer. limite. E o limite é a educação, é dada em casa. Igreja, escola é ensinamento de conhecimentos. Sim, é conhecimento, Tá? não é... E a igreja é um ensinamento de um reino espiritual, não é educação. Educação, o pai e a mãe devem dar em casa. O pai ali junto com a mãe, porque é a mãe que administra A mãe o lar, administra né? o lar. E o pai é tá lá sacerdote firme ali para que, ajudar e né, apoiar tem no que que for tá necessário. sustentando a situação, né? Tem que estar a palavra final ali, né? Tem que Ele é o sacerdote, né? ele que Ele é administra. quem tem que estar administrando, né? essa parte da família, né? Então isso é fato, né? Não tem jeito. E você vê que essas criações eram boas, porque você vê que nos dias de hoje eu vejo o filho tratando o pai como se fosse. Olha, não tenho nem palavras. Ela mandou ali, ó. Meu papai era bem bonzinho pra mim. a Sempre Sara- fez tudo o que eu quis. Minha mãe que era brava. A Sara foi mimada, né? Eu tive até uma Ai, dificuldade, Senhor. Cláudio, pra aprender a mimar um pouco ela. Que, ô, bicha mimada que dá trabalho, viu? Ai, Jesus. Ficar brava é fácil, agora agradar. Mas eu aprendi a amar minha esposa e ela tem 1 milhão de qualidades, né? Um defeito não vai fazer mal, sim. não. Em casa minha mãe também não. Ela não brigava, não. Ela não batia na gente, não. Bravo era Essa o pai. parte era pro meu pai. Meu pai, ele pegava, puxava a cinta lá e mandava ver quando fazia arte. Ah, Não meu tinha pai era jeito. mais difícil. Mas a minha mãe tinha um tal de psicologia moderna, rapaz. Minha mãe descia o rei. Ó, a Havaiana, nem quero falar aqui que eu tenho Ô, até Jesus amado. 10 tipos de psicologia moderna que ela usou no Não, mínimo. mas é verdade, né? E hoje a gente poder estar aqui fazendo essa live, né? Falando Dia dos Pais, né? É muito gostoso. Como você falou, vamos estar lendo na palavra do Senhor, que para não ficar só no que a gente Sim, nas nossas palavras, né? Senão tá lá em Lucas 15, né? Lucas 15 11 começa ali. Jesus continuou, né? Certo homem tinha 2 filhos, mas moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, ou das bolotas, né, que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecendo dele,
correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Olha que forte. O que aconteceu no meio da rebeldia? Ele passou ali Fome, uma necessidade. bolotas de... Já pensou, você já imaginou você no meio de um chiqueiro de vários porcos ali e quando for jogar a lavagem, que as bolotas é tudo que é mistura de comida de resto. Posso falar uma coisa? Fala. Eu descobri hoje isso. Olha pra você ver como é que é tão interessante, né? A gente lê, a gente Medita. relê, a gente medita na palavra, mas muitas vezes a gente passa por palavras e deixa passar batido. Hoje eu estava lendo, meditando nessa palavra, e eu fui descobrir sobre essa parte que fala ali em 16 ali. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, das bolotas. Você sabe o que significa alfarrobas e bolotas? Não é isso que a gente pensa que é. São vagens. Vagem? Sementes de uma árvore. Sabia disso? Mas a gente... Não, mas é uma coisa... Sim, sim. Mas a gente... Acha que é a lavagem do porco quantas mesmo, vezes né? eu ouvi essa palavra assim e falava sobre isso. Aí eu ficava pensando, nossa, ele queria comer aquelas bolotas, aquelas lavagens, mas eu já ouvi várias pregações assim também. E hoje eu puxei para ver o que significava. Pode puxar para você Não, ver. não. Vai falar assim, ó. Tá até aqui, ó. Eu marquei aqui na minha Bíblia. Ó. Vagem de uma árvore. Alfarrobas. Bolotas. Não deve ser gostosa não, pra dar pros porcos. Tipo, acho que é tipo uma bola, tipo uma semente de uma planta. Eu vou pesquisar de uma pra árvore. ver como é que ela é depois, pra ter uma noção. Não, eu não tive, eu não pesquisei que modelo que era Formato. que era o formato dela, mas aí eu fui pesquisar que é uma semente de uma árvore, não é uma bolota de lavagem, ou coisa Vamos deixar a assim. semente Eu pra não sei passarinho. eu não sei se em alguma escritura fala sobre em alguma tradução fala como lavagem, né? Não tinha visto Eu ainda. também não essa parte eu não fui pesquisar, mas eu sei que hoje eu puxando nisso, eu falei, eu tive a curiosidade. Olha lá, ó. As meninas já botaram ali, ó. Coloca lá pra nós, Eles vão por favor. colocar a imagem depois. Estão Tá vendo? pesquisando aqui. A equipe tá benção. E é tão gostoso, né? Porque meditando ali, o Senhor me prendeu nesse pedacinho. Mas, de toda forma, se a gente pegar para colocar que ele estava ali alimentando os porcos, ele teve vontade de comer, né? Que fosse uma semente, que fosse um mato, que fosse qualquer coisa ali. Ele estava passando fome. Né? Pra não querer comer. Então, mas uma consequência de algo que ele buscou, né? É pular a etapa, né? Porque não Pular a era etapa, tempo dele ir embora. não. O pai dele não expulsou. Só que é que naquele tempo e tanto nos dias de hoje, a sociedade coloca de uma forma distorcida as coisas. Sim, E aí, quando eu falo adolescente e jovem, ele ainda não é maduro. Ele está amadurecendo, ele está num processo. E às vezes eles já acham que estão maduros, que já podem fazer. Que toda hora eu vejo um jovem falando assim: quando eu fizer 18 anos... Gente, é um ano a mais do 17. Não é a transformação. Você não é, que nem minha esposa falou, você é uma... Como é que é o nome daquele trem lá que virou borboleta? Uma largata, entrou num casulo em um ano e depois de um ano se transformou uma borboleta. Não. É mais demorado, gente. Leva mais tempo. Parece que vai virar uma chavinha e mudou, tem pessoas, né, que amadurecem não é antes assim. dos 17, tem uma maturidade maior. Sim. E tem umas que vai com 20, 30 e parece que tem 15. Entendeu? Então a maturidade é um processo e ela não tem um tempo exato. Falar 18...
Tem sim. 18 caba, fez coisa errada, é cana. Vai preso. Sim, Isso aí com já certeza. isso é Algumas certeza. Algumas coisas são bem mais sérias, né? Mesmo que tenha feito por imaturidade, a idade já era para ter uma idade que tivesse, né? Sim. Mas não é. É uma coisa diferente, né? Nessa parábola, nessa história que Jesus contou, ele falou, né, desse pai. Ele falou que o pai tinha 2 filhos ali, né? Os 2 filhos ele estava criando de igual para igual, né? Não tinha diferença de um para o outro. Os 2 estavam ali, debaixo da guarda do pai, né? Sendo cuidado, sendo tratado como filhos, É uma né? dificuldade muito grande que tem hoje na sociedade é filtrar o que nós ouvimos e o que nós vemos, porque as duas fontes de entrada são os olhos e os ouvidos. As duas Verdade. fontes de entrada. E se você não filtrar o que você assiste, o que você ouve, quem são as pessoas que estão conversando com você, qual é o conteúdo que ela está te passando, realmente é verdadeiro, que nem aqui. É irrefutável o que foi lido aqui, porque palavra de Deus, Bíblia. Qualquer Bíblia que você pegar, cristã, vai estar falando. Às vezes a tradução, como você falou, Sim. muda, mas o significado da palavra é um a só. mesma, É a mesma. É a mesma. Entendeu? Então, é isso que nós temos que hoje, pais, alerta a vocês. Filtrem o que os seus filhos estão vendo e estão ouvindo, Sim. para que não sofra lá na frente. O celular é uma porta aberta para tudo. Então, hoje nós temos aplicativos nos dias de hoje, vamos trazer para os dias de hoje, aplicativos que filtram e bloqueiam pornografia, porque o filho, quando é muito novo, não tem que ver isso aí. E nem Não. depois de grande é necessário isso aí. Isso aí Não, é sim. algo para prejudicar um relacionamento, um relacionamento saudável entre duas pessoas. Não agrega em nada. Então tem filtros para você filtrar o que seu filho assiste. Você pode pôr um programa no celular do seu filho, que nem eu tenho, 10 horas, acabou. O celular está bloqueado. Se um dia, hoje é sexta-feira, eu vou deixar você ficar, você abre, mas você não fala, não tranca a porta do quarto, a senha do seu celular eu tenho, porque dá o celular, tá com a senha, então, ou desbloqueia na minha frente. Por quê? Porque não tem que ter segredo, que nem hoje. Não. Nós podemos ter celular e ter senha? Podemos. Minha esposa sabe a senha do meu celular e eu sei a senha dela. Amor, empresta um pouco seu celular. Tá aqui. Tá aqui. Porque um casal que não tem segredo, ele não precisa pôr uma senha que nem a esposa sabe. Não pode ter porque divisão, se né? não pode ter segredo. Se minha esposa não pode saber o que tem dentro do meu celular, tem algum problema, porque vai Com constranger ou gerar algum problema. Eu Isso não é tenho verdade. problema, então minha esposa pode pegar o meu celular. Não costumamos fazer isso, mas se necessário achar que, né, vem, porque tem uma semente que às vezes brota da cabeça das pessoas que gera uma dúvida. Então tá na dúvida, tá aqui, ó, põe aquela senha que você sabe e tira a Vai sua ver, dúvida. Tira as dúvidas, né? Legal. Amém. Vamos colocar a imagem da como é que é? Alfarroba. Alfarroba. Tá vendo aí? Tá vendo é uma aí? semente. É uma semente. Eu vou ver daqui a pouco, mas eu Nós creio vamos que ver. Daqui a pouco chega pra nós ali. Mas é uma... olha lá, é mesmo, vendo? parece Acho que os porcos comiam, né? Tem chocolate? É que eles Aí. não sabiam naquela época então, né? Olha lá, Cláudio, Olha olha. lá, tá vendo como é Olha que aqui, é? ó, tá vendo aqui, ó? Interessante. Eu também não tinha visto a semente em si, mas eu fiquei curioso. Quando eu li, eu falei assim, nossa, uma palavra diferente, né? A palavra O de Deus é Senhor- tremenda, né? É muito detalhe, muita situação. Foi o que você falou. Quantos anos? Eu mesmo já li várias vezes, nunca tinha me passado pela cabeça que seria uma semente. Mas é uma semente. Então, ele fala, algumas traduções, ele não fala alfarroba, ele fala que ele teve vontade de comer as bolotas. As que bolotas. os porcos comiam, né? Mas era a semente que eles comiam, que era dada para eles ali. Ó, Rafael e a Michelle tá conosco também. Glória a Deus. Meu querido, a paz Ele do deve estar Senhor. no monte bem alto de coberta essas horas. E lá faz frio. Né? Ele tem a televisão lá no quarto que eu conheço Glória a casa a Deus, dele, é deve estar lá benção. do monte. É isso aí, filho, só não cochila. Não, Pique de mas olhos abertos. Mas é interessante, Ricardo, isso que a gente leu sobre esse pai, né? Ele mesmo o filho tendo feito tudo o que fez, né? Pedido a sua herança em vida, que nós sabemos que não é dessa forma, né? Mesmo assim, o pai dividiu, você não vê ele falar aqui que ele reclamou, ou ele murmurou, ou ele não quis dar
né, para os filhos a herança, mas ele dividiu. Ele deu a parte que cabia a eles. E ele foi, mesmo assim, passado um tempo, ele ficou um tempo ali ainda e depois catou e foi para isso, né? Saiu para viver a vida dele, como você falou ali. Vamos dizer, fiz meus 18 anos e agora eu sou dono do meu nariz e faço o que eu quero e aonde eu quero e como eu quero. E na verdade não é dessa forma, né? A gente sabe que a própria palavra diz, né, para os filhos, né, honrar pai e mãe, né, para que tenha dias bons na terra, né. O Senhor, ele dá as diretrizes para nós, né? Ele nos ensina, como eu falei para você. Na época, meu pai, ele nos ensinava como lidar com a nossa mãe, como lidar com os nossos irmãos, como lidar com os nossos amigos. E aquilo eu guardei para mim, né? Eu guardei para mim e trouxe para o meu relacionamento dentro da minha casa. Eu falava comigo mesmo lá atrás. Quando eu tiver a minha família, eu vou seguir os exemplos que meu pai me deu, né? Como pai mesmo, como alguém que cuidava de nós ali o tempo todo. Meu pai foi muito presente na minha vida. Então, isso eu trouxe para minha vida, né? E hoje aprendendo a conhecer um pouco mais da palavra, né? Eu procuro ensinar a minha filha nesse caminho, né? E graças a Deus ela tá, né? Aí, olha lá, linda e maravilhosa, né? Crescendo, aprendendo, né? A gente vai ensinando, vai aconselhando, né? Da melhor forma. Lógico que muitas vezes não é da forma que a gente quer, né? As coisas não acontecem da forma que a gente quer, acontece da forma que o Senhor quer, né? A forma é dele, né? Esse pai, eu creio que na palavra o Senhor Jesus estava colocando como Deus ali. Deus é o nosso pai, né? É o nosso pai maior. Nós tivemos um pai terrestre aqui que nos gerou, que nos alimentou, que criou, né? Mas o nosso pai verdadeiro é o Senhor, né? É o Senhor Deus. E é maravilhoso que na palavra que ele fala, né, que o pai não questionou, o filho foi, ele saiu, mas o pai ficou ali. O filho saiu de perto do pai. Quantos filhos não saem de perto do pai, né? Quantos filhos não se afastam dos caminhos do Senhor, né? Que se afastam de Deus. É A só, gente vê muito isso, né? Famílias tão dessa forma. Ou muitas vezes os pais também não estão tendo sabedoria para lidar, como você disse aí, com esses aparelhos de hoje, né? nos dias de hoje não é fácil, não. Não é. A Bíblia nos ensina a ensinar o filho e não cair em ciladas ou situações. Sim. Mas, trazendo para os dias de hoje, criar um filho dentro da palavra de Deus não é fácil. São Não muitas é. tentações, são Não. muitos os prazeres do mundo, as coisas Cada do vez mundo. mais fácil, né? O acesso, né? O acesso tá mais fácil para as coisas do mundo, né? E a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes se perdendo, né? Se perdendo aí nesse mundo aí. A gente não vai longe, a gente está perto. A gente tem aqui os lugares que a gente passa, que muitas vezes a gente vê aí, né? Jovens, jovens ali com bebidas, com coisas erradas, com drogas, sei lá, muitas. Depois para sair é difícil, né? Depois que entra numa batalha dessa daí, fica difícil de sair, né? E quantos pais estão sofrendo com isso, né? Hoje. Os dias de hoje está muito complicado, mas a Não, Bíblia não é fala fácil. que a gente tem que ensinar o filho no caminho que deve andar. Sim, com certeza. Então a gente se esforça dentro Ensina. dessa situação, e se nós trabalharmos ensinando o filho no caminho que ele deve andar, o dia que a gente precisar pedir socorro para Deus, ele vai socorrer, ele vai nos E para ajudar. você ver como que é interessante aqui, ó. O pai, ele ficou, né? Ele aguardou. Ele esperou o tempo ali, né? Ele não foi atrás do filho depois para ver onde que o filho estava, o que o filho estava fazendo, como que ele estava vivendo. O pai ficou ali na casa, aguardando. Mas o que ele tinha ensinado para o filho ficou guardado no coração daquele jovem. Porque quando ele estava lá naquele momento ali de comer lá as bolotas, de passar por aquela luta ali, ele lembrou do quê? Podia voltar pro pai, né? Ele lembrou da casa do pai, que lá ele tinha tudo, que lá ele tinha alimento, que lá ele tinha um teto, que lá ele tinha carinho, que ele tinha amor. Isso
não sai, isso fica guardado dentro da gente. Hoje, se eu começo a me lembrar do meu pai, nossa, é como se eu estivesse voltando lá atrás, quando eu era pequenininho e estava lá com ele ali, ó, sentadinho ali, ouvindo o meu pai falar, ouvindo o meu pai contar os casos dele, que ele era mineiro e o mais antigo, né, gostava de contar uns causos, né, eles falavam assim, vou contar uns causos aqui. Aí sentava ali e ficava contando aquelas histórias ali. A gente sentava e ficava ouvindo. Era um momento familiar, um momento de família. Creio que todos nós sentimos isso, né? Todos nós passamos por isso, de alguma forma. Mas se você começar a puxar agora aí na sua memória, na sua casa, você vai lembrar, né? De algo do seu pai, da sua mãe. Com certeza vai lembrar. E se estiver passando um momento difícil, também vai lembrar, né? Mesmo que o filho saia de perto, né? Por alguma situação, por alguma dificuldade, algum momento ou que se perdeu, né? Nesse meio tempo, em algum momento ele vai parar e vai começar a meditar e lembrar disso, né? Que ele tinha um amor ali do pai e da mãe. Amor não sai. Isso fica marcado na vida da gente. Isso fica guardado no coração da gente ali. E a gente vai sempre se lembrar disso, né? Por isso que a palavra do Senhor fala, né? Ensina o teu filho no caminho, né? No caminho da palavra, né? Se você está ensinando no caminho da palavra, você está ensinando em amor, né? É a palavra de Deus, é amor. Então, eu acho que a gente aprende isso, né? Meu pai, mesmo que lá atrás, da maneira dele, ele nos ensinou com amor. E hoje eu posso trazer isso para minha família, né? Para minha filha, para as minhas netas, né? Porque eu sou pai de 2 filhas e tenho 3 netas. Né? Olha para você ver, já tem 3 netas. Ó, é maravilhoso. Não é à toa os cabelo branco. Então, e daqui a pouco Tem vou propósito. estar me transformando aí num bisavô. Olha só que maravilha. De repente, vai chegar o momento. Porque eu tenho uma neta já de 18 anos, né? Já está com 18 anos a minha neta. E vai chegar esse tempo. Olha E pra o você que ver. nós temos que ver aqui, pegando aqui na passagem, o filho errou, o filho com é certeza. imaturo, Sim. e o pai, com maior maturidade, recebeu o filho de volta. É a volta dele, né? Perdoou o filho. Então, o que nós temos que entender? Pais, se tiver que chamar para perto, chama de volta, traz Sim. para perto, perdoa, tenta ajudar. Lógico que tem coisas que levam tempo e nem tudo Sim, depende sim, de sim. nós. Mas há um processo e a maturidade maior vem do pai. O filho pode falar que já está maduro, que isso e aquilo, mas o tempo de vida, Não experiência carregar, né, de Ricardo? vida, Não. a caminhada, isso aí tem um peso muito grande. Então, o que nós devemos entender? Chegar a uma maturidade como esse homem aqui que a Bíblia fala, esse pai, ele tinha todos os motivos para escorraçar, falar, não deixe ele entrar para dentro, a Bíblia não fala, vamos dizer assim, para dentro daqui da porteira, deixa ele para fora. Mas o pai, com toda a sabedoria, recebeu o filho, porque ele já tinha no coração que ele tinha perdido o filho para o mundo. E se nós pegarmos aí na história, Ricardo, na história que vem, quantas famílias nós já vemos que aconteceu isso? De pais escorraçarem os filhos ou deserdarem os filhos, né? É aquilo que eu contei para você, tá contando pro pessoal aquele dia, né? Daquele irmão que o pai fez aquilo com ele, né? Deserdou, tirou ele da família como que se ele não existisse mais. E não é dessa forma. Quando você trata com esse amor do Senhor, amor da palavra de Deus, o perdão, você vai perdoar e o tempo vai curar as feridas, né? E isso vai acontecer com o tempo. Ele não saiu dali, foi e ficou 1 mês ou 2, não fala o tempo, mas se passaram um tempo, né? Pode ter sido um tempo maior, porque ele perdeu toda a herança dele lá. Sim. Né? A gente como pai é um aprendizado da vida toda e o que nós temos que focar? O maior pai é Deus. Sempre, ele é o Senhor sempre. e ele é o Criador. Então nunca Ele que- você vai estar órfão de pai. Não. Se precisar, Deus sempre está ali com os braços abertos para nos ouvir, para nos ajudar. Colocam pessoas que podem nos ajudar. E assim, diferente da sociedade, quando Deus coloca pessoas para ajudar, não é em troco de nada.
É em Sim, troco sim. da gratidão do que Deus já fez pela vida dela. Quando nós fazemos algo ao próximo sem esperar nada, nós estamos fazendo para Deus, diretamente para Deus. Muitas pessoas não conseguem entender isso, mas quem já tem uma maturidade entende que quando faz algo ao próximo, porque a Bíblia diz: amará o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E às vezes, dentro disso, tem que entender que não há parentela ao próximo. Próximo é aquele que está na tua visão, na tua frente naquele momento, Sim, sim. ele é o teu próximo. Aquele que está na tua frente naquele momento precisa de ajuda, você pode ajudar. Não é falar: eu vou ligar para fulano, para ciclano, eu vou ver quem te ajuda, tal. Você pode estar ali disponível, ajudar sim. e fazer a diferença. É isso que acontece no dia de hoje. Hoje, nessa noite, você pode pedir oração para um pai, para uma mãe, para um filho, e que nós venhamos estar atentos nessa ministração desta noite, o perdoar, porque este pai pensou que tinha perdido o filho para o mundo. Quantos pais e mães já acharam Sim. que perderam seus filhos para as drogas, que perderam os filhos para o mundo? É Que não tem mais joelho jeito, né? no Ora. chão, é buscar orientação de pastores que pregam a palavra de Deus, Sim, homens verdade. e mulheres que pregam a palavra de Deus. Mas você conhece um pouco da palavra, é fácil de você falar. Você também não vai ter dificuldade. Tá, o Não. pastor está ministrando, está falando, peraí, onde o senhor está embasado na palavra? Busca Aonde na Deus Bíblia. falou isso? Aí se ele te provar na Bíblia, esse é um verdadeiro profeta, esse é um verdadeiro homem de Deus. Eu conheço esse pastor cuida bem do filho, esse pastor cuida bem da igreja, tal. Tem uma referência daquela pessoa que está falando. Agora, se é uma pessoa que se intitula que é alguém e vive de uma forma contrária, não tem como você pedir um Não. conselho, entendeu? Por isso que Os a maioria exemplos, das vezes nós temos que estar 100% alicerçado na palavra, ou tirando a dúvida depois do que foi falado, se está dentro da Bíblia, porque a Bíblia fala que devemos perdoar 7 vezes 70. Aí chega um e te dá um conselho: não, essa situação você não tem que perdoar, e é 7 vezes 70 ao dia. Então, acho que tudo que se passa, nós temos que liberar um perdão. Lógico que às Tudo. vezes não é tão fácil, não é do dia para noite, mas é se esforçar para libertar esse perdão, para ficar livre de uma situação que pode te corroer e pode te machucar. Nós não sabemos, né? A live está alcançando lares, está alcançando famílias. Nós não conhecemos a situação que cada um está passando, né? Cada um sabe lá do problema que está vivendo nesse momento. Mas, ora, pede, né? Coloca aí o seu pedido de oração. Nós temos aí o SOS Oração. Coloca o seu pedido de oração, manda para nós aí agora, né, oração, o pedido seu, para que nós possamos estar no final aqui orando, né, Ricardo? Amém. Intercedendo junto às famílias aí, né? Porque, como você falou, tem bastante disso, né? Tem muitas famílias aí com dificuldades, com filhos perdidos, como na palavra mesmo que disse, né, que o filho saiu de perto do pai. E como nós falamos aqui, Deus é o nosso Pai maior, né? Ele está ali intercedendo por todos nós. Mas nós também temos que estar ali debaixo da palavra do Senhor, né? Buscando nele, né? Porque senão acontece como esse jovem. Ele saiu, o pai ficou. Deus, ele está ali o tempo todo perto de nós. Nós é que nos afastamos do Senhor, né? Nós deixamos esse caminho, né, para querer viver as nossas vontades, os nossos caminhos da forma que a gente quer, e deixamos as coisas do Senhor de lado, né? E o que a gente tem a certeza é que a gente não sabe qual é o seu problema, mas eu sei do Deus que eu estou falando. Sim, O com Deus do certeza. impossível. Isso o é Deus do verdade. impossível. Então nós podemos orar Pode- e pedir que o poder de Deus venha interagir na sua dificuldade, na tua situação. Porque a força natural nunca vai chegar à força de Deus, ao reino espiritual. Tem coisas que são espirituais. Nós damos legalidade para que o inimigo trabalhe em algumas situações. E a única coisa que pode repreender é a presença e o poder de Deus às obras malignas. É verdade. O Senhor, ele é tão maravilhoso. Ele pode mudar toda a situação. Nós vivemos isso nas nossas vidas, Ricardo. Sim. Não
não sei porquê, mas o Senhor colocou isso no meu coração. Me falar é uma coisa que aconteceu. Eu falo do meu pai, com amor, com carinho. Eu acho que eu nunca comentei isso com você, nem com ninguém, estou comentando isso agora. Eu perdi meu pai no Dia dos Pais. Nossa. Meu É, pai, não ele sabia. faleceu no Dia dos Pais. No domingo, Dia dos Pais, foi o dia que eu estava trabalhando e eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido. Foi nesse dia que aconteceu isso. Aquilo, naquele momento, minha cabeça fez um... né? Eu saí, eu morava a uns 2 quilômetros de distância do meu trabalho, eu não lembro que eu saí, não vi bicicleta, não vi nada, na época eu andava de bicicleta muito, eu saí a pé, assim, pra rua, pra chegar em casa. Foi um momento que eu fui da minha maneira, como eu falei, eu não era cristão, né, jovem ainda, estava ali com meus 16 anos, 17 anos, perguntando para Deus por quê, né, daquela situação. Mas isso passou um tempo, eu sofri, eu passei muito tempo ali difícil, tive que ser o homem da casa, né, tive que assumir umas responsabilidades que não eram minhas, mas olha para você ver, Deus colocou no meu coração para que eu continuasse, porque eu tinha perdido meu pai, mas eu tinha minha mãe, tinha meus irmãos, e a gente precisou se fortalecer. E hoje, eu lendo a palavra, eu conhecendo Deus, eu olho e falo, Senhor, o Senhor é maravilhoso na minha vida. Porque eu podia ter chutado balde e feito Se revoltado, um né? monte de besteira. Um monte de besteira. Eu era jovem ainda. E não fiz isso, cara. Sabe? Eu me mantive ali, eu ouvi os conselhos das pessoas ali e os mais próximos ali, né? Que era um vizinho muito amigo da gente, que chama Benê, o nome dele. Ele dava muitos conselhos bons pra gente e eu peguei tudo que era bom. Né? Amém. O Senhor ele me guardou ali naquele momento e me manteve em pé. Falou, não, você vai ter que segurar. E eu segurei e aquilo foi bom pra minha vida. Hoje eu lembro do meu pai, nossa, coisas maravilhosas, sabe? Tive momentos difíceis também. Nós tivemos problemas também, né? Como toda família Sim, tem. faz parte. E hoje eu falo pra você que tá vivendo uma situação difícil ou tá vivendo um problema difícil com um filho ou um filho com um pai, entendeu? Zele pelo teu pai, pela tua mãe, sabe? É o que a palavra fala ali, né? Honra eles. Honra até o último dia da sua vida. Honra teu pai, tua mãe. Honra, esteja ali honrando ele. Eu posso falar porque mesmo nesse tempo que eu vivi ali jovem ainda, eu honrava meu pai. Eu estava sempre ali perto dele, sempre que ele precisava de mim, estava ali. E até hoje você é testemunho do que a gente tem feito Sim, pela sim. minha mãe. Né? Glória a Deus. Minha mãe com 83 anos, a gente tá ali batalhando, honrando ela também. Eu guardei essa palavra no meu coração de honrar. Honrar o meu pai e a minha mãe. Glória a E o Deus. Senhor tem sido maravilhoso na minha vida. Não tenho Eu- dúvida. Eu vejo coisas que o Senhor faz na minha vida. Cara, Ele capacita a gente a passar Nossa, coisas de uma- que a gente nunca Sim, sim. acreditaria Não, que teria força para suportar. E hoje eu tenho uma família gigantesca, que é a igreja, que são os Amém. irmãos, que são vocês aí que estão conosco, né? O tempo todo. Não me faltou nada. Eu perdi a presença do meu pai na minha vida ali, mas não me faltou nada, sabe? O Senhor, ele supriu todas as necessidades que eu tinha. Mesmo eu não tendo um conhecimento maior de Deus, ele supriu tudo que eu necessitava. E aí, quando eu tive um encontro com ele, que eu comecei a caminhar com o Senhor, eu comecei a olhar para trás e ver essas coisas e falar: nossa, quanta coisa o Senhor me livrou, quanta coisa boa o Senhor colocou nos meus caminhos para mim chegar hoje e ter uma família abençoada, e ter uma esposa maravilhosa do meu lado, e ter uma filha, né,
abençoada, 2 filhas abençoadas, né? Porque uma mesmo não sendo legítima minha, mas Teve o cuidado. eu cuidei, eu criei, eu tive ali o tempo todo junto com ela e estamos aqui também, né? Para ajudá-la sempre. Hoje as minhas netas abençoadas que estão ali. É Amém. maravilhoso. A minha família é abençoada. Eu só posso falar isso. Glória a Deus, nosso horário está se Estourando. findando. Eu quero ler mais uma palavra aqui. Nós vamos estar entrando Sim, no sim. período da oração. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7, fala sobre a perseverança na oração. Amém. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Bata a porta e será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Peraí. Ou se lhe pedir peixe, será dado uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas ao que lhe pedem. E assim em tudo façam aos outros o que vocês querem e que lhe façam, pois esta é a lei e a lei e os profetas. Então, se nós pedimos para o Pai natural, Deus abençoa, imagina Nossa. pedindo direto para Deus, Ele, né? que Ele sabe quais são as melhores coisas para a gente, os planos, Ele tem os melhores planos para nós. Então, que nós venhamos, em meio de dificuldades, em meio de situações de tristeza, alguma coisa, coloca perante Deus. Deus quer nos abraçar o tempo todo. Se tem algo que te impede, peça perdão, se retrate a Deus e volte para os braços dos pais, como aquele filho pródigo viu que era melhor estar junto Debaixo do pai do que estar do no lado mundo do pai. fazendo o que queria. Você vê que às vezes a liberdade não é tão boa como parece. Não, ela é sempre assim, né? Você tá ali vivendo algo, parece que o que você vê lá na frente é melhor. Nós só sabemos o que nós vivemos até aqui. Nós só sabemos o que nós vivemos até aqui. O que tem pela frente, né? Nós não sabemos. Só o Senhor sabe, né? Só Ele sabe qual o próximo passo que nós vamos dar, né? Como o pastor fala, né? Qual a página que vai ser virada do livro ali, né? O que vai ser escrito naquela página. Nós podemos, sim, projetar aquilo ali. Podemos, sim, projetar coisas boas, plantar coisas boas para colher lá na frente. Isso é fato, né? Mas só o Senhor sabe o que vai acontecer, né? Daqui para frente. Para trás nós conhecemos tudo, nós sabemos, a história tá lá, né? Já passou. Agora o que vem daqui para frente é só Deus que sabe, é Ele quem conhece. Então eu vejo dessa forma. Projeta os seus sonhos, as suas vontades no Senhor. Espera nele, né? Amém. Glória a Deus. Olha, assunto de pai iria longe hoje. Meu pai está ali, Senhor Deus Jesus. abençoe a vida do meu pai. né? Seu Paulo, Glória a nossa, Deus, saudade né? dele. É. Faz uns tempinhos já que eu não Aleluia. vejo. Vamos colocar o Glória a louvor, né? Deus. Vamos estar orando, Pelo isso, intercedendo vamos estar uns intercedendo pelos junto a outros. esses pedidos. que o Se Senhor você nos não ensinou. colocou, né, não mandou, coloque ainda, tem o SOS Oração, manda para nós, né, os pedidos de oração que vamos estar intercedendo, né, Ricardo? Só Glória a sabemos Deus. o que nós vivemos até aqui. Yes, Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui queremos apresentar Glória ao ao teu Senhor, nome, ó Senhor Pai, Jesus. Neste essas momento, pessoas, Deus, Senhor. estamos Ó aqui Pai, orando, cuida da Pai, vida do por cada Edemar, ó pedido, Pai. Senhor, de Cuida, oração ali. Senhor, da vida da Fabiana, da Thaís e família, Fernanda, a Maura, Sandra e família, Davi, Luiz Carlos, Alcide, Vanilda e Paulo, Gilmar e família, Gabriel e família, Cassi e família, Nube e família, Jane e família, Simone e família, Flávia e família, Cauane e família, Pedro e família, Senhor, e tantas pessoas, Senhor, que ouvirão, ó Pai, essa palavra ministrada, Senhor, esse bate-papo, falando que é melhor, Senhor, cuidar dos nossos filhos, alicerçado na Tua palavra, Senhor. Aleluia, Senhor. Ô Pai, guarda cada um, Senhor.
Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Vamos a Ti em nome de Jesus. ó. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Que Aleluias. tenha sido uma palavra abençoada na tua vida nesta Aleluias. noite. Busque mais da presença do Senhor. Busque uma igreja onde vai cuidar de você, vai ajudar você a cuidar tanto de você como do seu filho e da sua família. Quero desejar a você um feliz Dia Feliz dos Dia dos Pais. a todos. Se faz tempo que você não fala com seu filho, liga para ele. Se faz tempo que você não vê fala, seu pai, liga pro seu liga, pai. vai. Conversa, não manda mensagem de texto não, que isso é muito frio. Tem que ligar, tem que Isso. falar a voz, tem que falar o nome. Ouvir ali, né? E que Deus venha abençoar a vida de vocês em nome, Nome de de Jesus. Jesus. E assim Glória nós a vamos Deus. nos despedir, louvando ao Senhor. Amém. Nós vamos estar encerrando nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos Deus, abençoar Pai a cada Todo-Poderoso, vida, a cada pessoa gratidão, nesta Senhor noite, Jesus. Senhor, que ouviu Oh, esta Pai palavra, querido, que ouviu louvado esta seja teu live, nome, Senhor. Senhor. E nós vamos encerrar Toda honra e toda louvando glória ao a ti, Senhor, ó Senhor Pai. Jesus. Eu Ó peço Pai a Ti, amado. abençoa cada casa, Louvado cada seja teu lar, nome, cada Senhor. pai e cada família, em Toda honra e nome glória de a ti, Jesus. Senhor. Amém.